Bom dia, a galera vai entrando. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Miguel já está aqui com a gente. Hello, hello. Então, gente, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar mais um momento da nossa Feira do Livro online, né? Leia, Imagine, Transforme, uma visita virtual pelo mundo da leitura na sua casa, né? E hoje, então, a gente vai começar. Hoje o nosso bate-papo é bem especial, porque vai falar um pouquinho da nossa cultura, a cultura alemã, que é a cultura da origem da nossa cidade, né? Dois Irmãos. A gente vai falar sobre a língua alemã, o Hunsrück, que é o alemão, né? Que as pessoas aqui de Dois Irmãos falam, que é o Hunsrück. Então, sejam bem-vindos aqui, a galera que vem chegando. Fiquem à vontade também para fazer perguntas. As convidadas da manhã, então, é a Raquel Baques e a professora Ana Cristina. E nós temos a parceria também do Gilberto, que está fazendo a tradução de Libras aqui com nós já a semana inteira. Muito obrigada. Antes de chamar as meninas, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, em nome da administração, também agradecer os patrocinadores dessa feira, né? Que é a Sicredi, a Ianguera, a Unialcance e o Sesc, que estão apoiando essas ações, né? Que acreditam na arte e na cultura. Sejam todos bem-vindos, então. Vamos começar o nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre o dialeto, sobre o Hunsrück, com as meninas que têm uma relação e que falam o Hunsrück aí, e elas vão compartilhar um pouquinho com vocês como elas começaram a falar em alemão, qual é a relação com a língua, e dar dicas também para quem quer aprender, certo? Então eu convido a Raquel Baques e a Ana Cristina, a prof. Good morning. Good morning, guten Morgen. Bom dia aos alunos Os alunos também, que estão aqui também né? assistindo, né? Os pais. E o mais legal, Assim, meninas, que talvez nesse momento, nesse horário, as pessoas não podem estar ao vivo com a gente, mas esse material vai ficar gravado. E talvez numa aula, né, de português, de alemão, ou, enfim, quando vão falar sobre a nossa cultura alemã, vão poder assistir essa live. Então, muito obrigada por aceitarem estarem aqui, né? E vamos começar já conhecendo um pouquinho, né? Quem é a Ana, quem é a Raquel, e eu já vou, porque o nosso tempo é curto, né? Eu já vou para a pergunta que é qual é a relação de vocês, então, com a língua alemã, tá bom? Quem quiser começar, Raquel, pode ser? Pode Vamos anotar. lá. Então, hoje, gente, sou Raquel, sou prof de teatro, aqui de Dois Irmãos e outros municípios. Faço parte do grupo Tribo de Arteiros. E o alemão está na minha vida desde sempre, né? Os meus pais falam muito alemão em casa, mas eu comecei a falar em alemão, a praticar um pouquinho mais o alemão quando a gente veio morar com os meus avós, porque eles não conseguiam mais ficar sozinhos, já estavam idosos, e os meus avós só falavam e só entendiam em alemão. Então, eu entendia tudo quando eu morava em casa, numa outra casa, e quando a gente veio morar aqui, eu fui obrigada a aprender a falar em alemão para poder me comunicar com eles, né? Então, foi muito assim, e foi maravilhoso. A minha mãe sempre dizia, né? Mana, se tu souber falar em alemão, ninguém vai te comprar, ninguém vai te vender, porque tu vai saber se virar, tu vai saber sair de situações. Porque sim, né? Aqui em Dois Irmãos, os mais velhos, principalmente, são os que mais falam. Então, é lindo de ver, né? Quando a gente consegue se comunicar. E o alemão só veio a agregar no meu trabalho. Aqui em Dois Irmãos, principalmente, né? Em ações que a gente faz. É muito legal ver a reação das pessoas quando tu... Porque como é difícil os jovens falarem em alemão, as pessoas mais velhas se surpreendem. Por exemplo, tem situações, né? Eu trabalho no Natal dos Anjos, sou uma das anjinhas, e tem várias situações que a gente fala em alemão e eles... Sprichst du Deutsch? Né? Tu fala em alemão, porque é essa surpresa para eles. Então, no meu trabalho, isso só veio a agregar falar em alemão.
que é um dialeto tão lindo, né? Que a gente até estava conversando antes. E como é legal isso, assim, a gente mistura, né, o alemão com o português, mas isso torna uma essência tão linda da gente, aqui da cidade, principalmente. Eu vejo os meus pais conversando muito, os meus avós já são falecidos, então acaba que eu parei de falar um pouquinho, mas ouvir os meus pais falando é muito lindo, né? Enfim, o alemão tá na minha vida, né? Começou assim e continua assim. Eu acho que é muito legal permanecer e tentar buscar aprender, porque é uma maneira de celebrar e honrar a história dos imigrantes, né? É uma forma de honrar isso, é muito importante e legal. Bom, desculpa. Não, é só um detalhe. Isso é tão importante que a Thaís falou, né? Como os meus avós faleceram, eu acabo não praticando o alemão. E a gente perde muito fácil quando a gente não pratica. Como eu escuto muitos meus pais falando, eu consigo entender tudo. Mas quando muitas vezes eu vou verbalizar o que eu quero dizer em alemão, me fogem as palavras. E isso é tão... Eu me sinto tão mal, porque, nossa, saía tudo, eu falava tudo. E aí, quando tu não vai praticando, como tu vai perdendo, né? A importância de praticar também. E é uma herança, fazendo o gancho que a Raquel falou, né? Uma língua, um dialeto, uma variação linguística que a gente mantém aqui viva e que foi perseguida, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Não se podia falar língua estrangeira no Brasil, nem italiano, os italianos também sofreram, os japoneses, mas mais os alemães pela questão da guerra. Então, nós somos os herdeiros desse tesouro, né? Se a gente sabe falar alguma palavra que seja, é uma herança que sobreviveu ao tempo, né? Às perseguições e nos remete, claro, aos nossos avós, nossos antepassados, à história da nossa cidade. E isso é muito gratificante, né? A gente tem que preservar. Bom, eu sou professora, né? Como a Thaís já anunciou, eu sou professora há 17 anos, comecei nova. Mas a metade desse tempo que eu sou, então, leciono língua alemã como língua estrangeira, conhecida como Hochdeutsch, né? A palavra Hoch nos remete a alto, a melhor, mas não tem nada disso. É a língua padrão, né? Não é só da Alemanha, é da Áustria, é uma das línguas oficiais da Suíça, né? E então eu sou formada em letras português e alemão pela Unicinos, pelo IFPLA, Instituto IFPLA. Sou pós-graduada também. E há 4 anos, vai fazer 4 anos que eu leciono no meu Heimat, que é a minha cidade natal, onde eu moro, Dois Irmãos. Então, é muito gratificante para mim, né, poder fazer esse trabalho aqui, onde eu nasci, onde eu cresci, né, e sempre com um olhar no passado, a língua alemã como presente e futuro, né, isso é muito bacana. Muitas vezes eu ouvi, agora a gente vai aprender o alemão certo, prof, né, Frau, agora é o alemão certo, e aí eu tenho que voltar no tempo com eles, eu tenho que fazer todo esse resgate histórico, e isso é muito, muito legal. E a língua estrangeira, ou né, qualquer língua estrangeira, só traz benefícios pela questão cognitiva, pelas conexões cerebrais que se faz. Então, quem tem na sua família o dialeto, ensine para as suas crianças, porque só vai trazer benefícios, né? E sou mãe da Catarina e da Cecília, esposa do Germano, e que mais eu poderia falar? Leciono na escola Arnonino, no bairro Navegantes, um abraço para as famílias, para os meus alunos que estiverem assistindo. Leciono do 1º ao 9º ano, então a metodologia para crianças que ainda não estão alfabetizadas é outra, para jovens, né, para adolescentes, então trazer a língua alemã como algo atraente é desafiador. Então, eu trabalho muito a questão do mundo globalizado, das oportunidades, né? E respondendo a pergunta que a Thaís fez, a língua alemã também começou na minha vida desde sempre, com meus pais falando, meus avós. Aliás, o nosso dialeto, ele é o pijama confortável que se usa em casa, né? Que a gente pode falar, misturar, não tem tanta regra. Meu pai ainda está conosco. Eu procuro falar mais dialeto com ele do que a língua padrão, porque a língua padrão me afasta dele. Então, a língua me aproxima e eu quero ouvir mais, porque a língua padrão a gente aprende em qualquer curso do mundo, qualquer curso. Mas o dialeto se aprende no colo dos avós, dos pais, né? Então, isso é muito bonito, é muito importante. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, tranquei a faculdade de pedagogia na época e fui fazer um intercâmbio na Alemanha.
E isso foi o divisor de águas na minha vida. Quando eu vivi tudo aquilo, toda aquela cultura, toda aquela Alemanha moderna, e a oportunidade de viajar, os países na Europa são muito perto, eu pensei, meu Deus, eu preciso mostrar isso para as crianças, para os jovens, né? Quanta oportunidade se pode ter. E sem gastar muito dinheiro, como eu falo para eles, né? Então, isso me motiva, assim, ao trabalho, né? A dedicação, e é uma missão. E então, dentro dessa que a Raquel trouxe um pouco, né? Que aos poucos ela foi perdendo, né? Mas a aprendizagem, como é que foi, né? Porque daí isso que é legal, porque às vezes os alunos, ai, não, é muito difícil, ai, eu não vou aprender. Mas se tem essa. Como é que foi o teu processo de aprendizagem? Foi porque dia a dia tu escutava, tu demorou para. Quando tu começou realmente a falar desde pequenininha? A pergunta é para mim, né? Isso, como é que foi teu processo de aprendizagem? Quando tu começou a falar o Hunsrück, que é o dialeto? Os meus pais, eles sempre falaram, sempre. Então, desde pequenininha, eu sempre ouvi. E aí, o que acontece? Acaba que tu vai fazendo relações. Eles vão te pedir para pegar um talher, eles vão falar em alemão para pegar aquele talher. Então, tu vai fazendo essas associações. Quando eu entrei na creche, a minha mãe conta que eu perdi um pouco isso, porque daí na creche, na escolinha, é só português, né? Era só português, só português. E aí acaba que, como eles me incentivavam muito em casa, com essa coisa do falar comigo em alemão, eles nunca exigiram que eu falasse. Eles nunca me cobraram, fala, responde, nunca. Então foi uma coisa muito natural, deles pedindo coisas, eles conversando entre si. A minha mãe conta que quando eu era pequenininha, aconteceu um episódio de, eu acho que eu tinha o quê, 9 anos, e aí eles estavam falando alguma coisa em alemão que eu não era para entender, supostamente era alguma coisa que eu não era para entender, que eu não era sobre mim, digamos assim. E eu entendi, e eu respondi. Em português eu respondi, mas eu respondi sobre aquele assunto, e ela ficou super surpresa, porque isso, como eles falavam muito e iam me incentivando, eu ia conseguindo entender. Só que como eu não reproduzia, para eles era uma coisa de que, alguma coisa ela sabe, mas não sabe tudo. E aí foi quando eles, tipo, entenderam que a Raquel tá aprendendo em alemão. Ela tá sabendo a entender, ela vai daqui a pouco começar a falar. Só que o falar nunca foi natural para mim. Tipo assim, no início, quando a gente veio morar aqui nos meus avós, que eles só entendiam alemão, foi difícil, assim, não foi uma coisa super fácil, porque a língua é uma língua que tu enrola um pouquinho para falar, tem que dar um jeitinho ali. Então, mas foi muito bom, porque daí eu nunca tive uma relação muito assim, nossa, próxima com os meus avós quando eu era pequena. Tinha relação, mas não. E aí acaba que a gente criou uma conexão muito grande. E o meu avô falava só em alemão, a minha avó falava só em alemão. Então foi uma coisa muito natural. Não foi assim de dizer, foi difícil, foi fácil. Foi natural. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer essa conversa com as crianças, a Ana falou isso, eu acho muito importante. Acaba que hoje em dia é difícil tu encontrar alguém que fala em alemão da minha idade, sabe? Para eu poder conversar e manter um diálogo em alemão. Então, se um dia tiver filho, trazer coisas, trazer referências. Uma palavra, que nem a Ana falou, em alemão, a criança já vai se sentir importante por estar falando isso, sabe? Então, foi assim, foi natural. E quando eles falavam contigo, Raquel, às vezes, porque daí para eles era natural, né, falar o dialeto. E eles falavam rápido, pedia para eles ir langsam, ou não? Nunca aconteceu de eu precisar pedir para eles fazer langsam devagar, porque por eu já o entender já veio de antes. Já veio. Então, meu pai e minha mãe também falam muito rápido. Então, já veio uma coisa de antes. Eu falo devagar, porque eu ainda tenho que puxar um pouquinho a fala alemã, mas eles falam. Eu, por exemplo, a aquisição de linguagem, né? A gente primeiro ouve, depois a gente fala. Se a gente não é estimulado a falar, o bebê, né? Quando aprende a falar, ele primeiro ouve, ele conhece o mundo através, né, ouvindo, e assim a gente aprende a língua estrangeira. As línguas adicionais, assim, tem que ser de uma forma natural, né, de situações reais, né, aqui em casa as meninas estão aprendendo o dialeto Hunsrück, que eu acho muito importante, eu falo expressões que eu sei para elas não perderem isso também, mas também a língua padrão, porque ela abre mais oportunidades, né,
Então elas transitam nesse ambiente, assim, de variação linguística, de língua oficial, e é muito bacana a gente preservar isso. É gostoso, E é legal essa conexão com a que nem tu trouxe, Ana, bacana com a família e com a tua história. Tu aprende o dialeto para tu se aproximar dos teus avós, da tua família, que é um pouco da história da Raquel, a tua, né? Eu também, de certa forma, eu tenho dificuldade em formar frases. Eu consigo falar espreja, tá? Eu sempre brinco, espreja, pisse, festenalas. Que eu entendo tudo e falo palavras. Agora, isso, daí eu já não consigo. Mas eu tento, pelo menos, estar nesse ritmo, porque é uma maneira de eu celebrar e honrar a nossa história, sabe? Que é bem importante. Dentro disso, Ana, como é que tu percebe... tu sente também essa, que nem a Raquel traz, que está se perdendo, porque talvez não tenha prática. Porque muitas pessoas, acho que muitos dois-irmonenses e da região, né, enfim, aprenderam mesmo. Talvez não tudo, mas várias palavras, mas por causa da prática isso foi se perdendo, né? A gente tem que levar em consideração muitos momentos, né? Nós crescemos achando que isso era feio, não podia. Lembram? Antigamente a escola aqui na região era em língua alemã, e de repente, com a campanha de nacionalização, era proibido. De repente vieram professoras da cidade e as crianças não entendiam nada. Eu fiz até o meu trabalho de conclusão sobre isso, muito riquíssimo, explicar os idosos que eram alunos nessa época. Então era proibido, não podia mais. Então nossa geração cresceu com essa marca. É feio, não pode, associado sempre assim a piadas de mau gosto ou com palavrão, né? E a gente associou isso a uma coisa negativa que não deveria, né? A gente cresceu nesse meio. Que ter sotaque é feio, mas, gente, aqui nós somos bilíngues, né? Se tu vai pensar. E falar mais de uma língua, isso é chique. Eu sempre falava, quando eu lecionava lá em Santa Maria do Herval, eu disse, gente, vocês são falantes, fluentes de 2 idiomas. Quem tem isso no mundo? Vocês crescem assim, sabe? Botar a autoestima lá em cima. E aí a gente cresceu nisso, achando que era feio. Então, os pais queriam que as crianças fossem para a escola já sabendo português e deixavam o alemão totalmente de lado. E mesmo assim, ele sobreviveu, né? Então, tão forte. E aí, que nem fala, sobreviveu, e por isso que a gente está aqui fazendo essa live e trazendo o alemão para as escolas, porque a secretária Denise fala muito nisso, né? No nosso legado, para manter o nosso legado vivo, a nossa história. E até no CERP de São Miguel a gente resgatou isso também, de como os imigrantes realmente chegaram, como eram os festejos, porque a gente precisa, porque se a gente não preservar e a Raquel continuar insistindo em manter esse contato, mesmo que os avós não estão mais aqui, manter para tentar passar para os filhos dela, né, como tu faz já, Ana, a gente vai perder porque eles não vão saber dessa história, eles não vão saber que tem os avós que falavam o dialeto, e aí vai se perdendo a nossa identidade, e a gente vai perdendo o nosso legado, e a gente não pode, né, a nossa história, ela precisa permanecer viva, dessa forma que a gente honra, né, quem lutou por nós para hoje a gente estar aqui. E lá na escola, eu percebo nesses anos de trabalho, e antes de mim, teve a professora Solange, a professora Maria, que também tiveram a mesma formação que eu, sempre lutamos assim para trabalhar a língua com a cultura do país de origem, como é que é a região do Hunsrück, lá na Alemanha, né? E como a gente já esteve lá, contar, mostrar fotos, dizer por que eles saíram, né? Para os menores trabalhar o conto do João e Maria no original, porque eles foram levados à floresta pela situação que a Europa vivia na época. Por que os alemães saíram de lá? Sabe, fazer toda essa contextualização para eles entenderem o que a gente está valorizando, o que a gente está resgatando e o que a gente vai fazer para não perder. Então, a língua sempre com a cultura, sempre com a história. O CERP, quando tem a língua alemã na escola, ele é vivido de forma bem diferente. Eu sei que nas outras escolas, né, o núcleo docente, ele luta muito para preservar, né, as tradições e tudo, mas quando tem a língua, parece que facilita. É aquele período que eles vivem a cultura alemã dentro da sala de aula, já entra falando, resgata, quem sabe falar dialeto. Quando eu pergunto na primeira aula, assim, quem já ouviu? Todos já ouviram. Então, a gente tem
um ambiente favorável. Então, nossos alunos, eles vão ter a possibilidade de uma língua adicional, assim, ó, de tabelinha, porque a rua, o sobrenome, as regrinhas de fonética, às vezes está no nome dos sobrenomes deles mesmos, né? Que eles nem se deram conta. Então, tudo é favorável. Eu acho que a gente, lá na Arna, assim, tem um trabalho bem bacana. E lá é tão natural. As crianças cantarolam as musiquinhas nos corredores, isso me enche de alegria. E eu estou procurando, assim, agora é um começo, né? Daqui a pouco, esses dos anos iniciais vão estar nos anos finais. Daqui a pouco eles estão fazendo coisas, né? Relacionadas à língua, à cultura, e como jovens. Isso me motiva bastante. Que legal, e eu acho que agora, como tu está falando como professora, e como a gente está nesse momento ao vivo, acho que é importante a gente incentivar que os pais sejam parceiros nessa busca junto com a escola, né? Junto com. Porque, como a Raquel fala, foi fundamental. Se hoje ela aprendeu, foi porque. Né, não sei se na escola tu teve essa experiência em alemão, acredito que não, né? Então foi na família que ela desenvolveu. Então, como é importante essa parceria de escola e os pais também. E aí eu queria, Raquel, que tu falasse um pouco como tu tem a tua experiência, né, como atriz, a Anjinha, né, e tu fala alemão, como é que é essa experiência turística, porque o turista vem muito para cá, porque, uma cidade germânica, então eu quero conhecer a culinária, né, teve, ano passado, no FAC, teve vários momentos de bandinha, domingos, e daí tu via que o turista vinha, chegava mais perto, queria ver a vestimenta, porque ele vem para Dois Irmãos para ter essa experiência. E aí, como é que é a tua relação nessas vivências, quando tu fala em alemão, e como é que é a ação do turista, né? Tem uma coisa que até a Ana estava falando antes, não consigo puxar o link, mas que daí eu lembrei disso. Tem a questão do sotaque, né? Eu tenho um sotaque muito forte, muito... que eles falam, né? Essa coisa mais puxada das palavras. Isso é uma coisa que eu, como atriz, não é questão de lutar contra, mas é um processo, é um trabalho que eu preciso ter comigo, porque a gente interpreta muitos personagens, a gente faz muitos trabalhos que, às vezes, esse sotaque acaba prejudicando um pouco, porque não é bem do personagem. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito, essa consciência da fala, de não perder, porque teve um momento que eu até cogitei em parar de falar totalmente o alemão para perder esse sotaque, para perder essa forma. Mas a Ana falou antes uma coisa de que isso é meu, é uma característica minha, é nossa, é o que nos identifica, né? Então, como eu trabalho com isso, não perdendo o que eu sei, não perdendo o alemão que eu falo, né? O Undrich. Então, mais em relação à tua pergunta, Thais, a gente sente o quanto as pessoas gostam de vir para cá. Primeiro, porque a cidade é muito acolhedora. A gente recebeu muitas falas no Natal do ano passado, principalmente eu recebi uma fala que uma pessoa disse assim, gente, eu quero vir aqui toda vez, todo ano, em todas as fugiu a palavra, todos os eventos. Porque vocês são uma cidade muito acolhedora. Não é todo lugar que a gente tá parado, alguém ali fazendo uma ação, né? Então, um personagem, uma anjinha fazendo, e simplesmente sorrir para nós, nos dar um abraço. Isso é difícil acontecer, eles falarem. Então, tem essa questão também daqui da cidade, do interior, da cultura alemã, que a gente é muito acolhedor com as pessoas. Então, isso é uma das coisas que eu sinto muito nas ações que a gente faz em Dois Irmãos. E em relação à fala, é muito legal, porque teve uma situação que aconteceu no museu, que eu fiz o trabalho ano passado no aniversário do museu, e eu trouxe uma personagem que ela é alemã, e aí a gente falava algumas coisas, e um homem, um senhor mais velho, só que ele não era daqui, pediu para eu falar, e ele repetiu. Então, ele falou algumas coisas, porque ele achou tão interessante que a gente explicou sobre a história, sobre alguns objetos antigos que tinha no museu, e aí a gente falava algumas coisas em alemão e ele pediu para repetir. Então, é muito legal isso. As pessoas vêm pelo nosso acolher, pelo nosso carinho, e elas vêm também por isso, pelo nosso diferencial, que a gente mantém isso, né? A fala. E é essa coisa, né? A Ana estava falando antes, o dialeto daqui, ele é muito especial, ele é nosso.
Então, a gente não pode ter vergonha disso. A gente não pode ter vergonha de não estar falando o alemão da Alemanha. A gente tem o nosso, então a gente tem que valorizar isso. Inclusive, Raquel, na Alemanha existem muitos dialetos. A gente acha, nosso dialeto, mas lá existem mais do que 10 dialetos. Cada região fala diferente. E aí os alunos perguntam, mas eles estudam alemão na escola? Sim, como nós estudamos o português, porque a gente precisa unificar um país com uma língua única, uma língua oficial. Porque nós gaúchos temos gírias que lá os mineiros são diferentes. Então é muito bacana falar sobre isso, que na Alemanha, sim, as crianças estudam alemão na escola, que cada região tem o seu sotaque, as suas gírias. Aí é legal trazer curiosidades, como se cumprimenta no sul da Alemanha, como se cumprimenta no norte, né? E aí eles, nossa, parece o nosso dialeto. Sim, tem muitas vezes que é muito parecido, né? E outras vezes o dialeto nos dá uma cilada. Por exemplo, o verbo springen, né? No nosso dialeto, spring. Só que na língua padrão é pular, und spring. Então, assim, falar em avaliação linguística é um plus. A gente está falando quase mais uma outra língua. Então, falem, quem tem, os avós, né? Falem, porque quando os alunos entrarem no ensino fundamental e depois lá no sexto ano tiverem em inglês, né? Que agora a nossa base comum curricular virou lei, né? O inglês é, sim, a primeira língua estrangeira, né? E aí eles já vão ter muito mais facilidade, porque como o inglês e o alemão são línguas germânicas, os alunos voltam e meia trazem exemplos, nossa, igual no inglês, né, Frau? Inglês igual no alemão, né, teacher? E aí vai, né, circulando por esses dois idiomas. E tem essa coisa do diferencial, né? Eu já ouvi falar muito, quando eu era pequena, minha mãe sempre falava essa coisa de que, mana, se tu aprende a falar o alemão, um dia tu for trabalhar, principalmente aqui em Dois Irmãos, vai ser um grande diferencial teu. Então, tipo, aproveita isso. Se a gente tá falando... Nossa, ela incentivava muito. Aproveita que a gente tá falando contigo em alemão. Nos responde em alemão para tu praticar isso. E o dia que tu for trabalhar... É incrível, porque eu não fui trabalhar no comércio de Dois Irmãos, mas eu consigo trazer o meu trabalho para Dois Irmãos e eu consigo fazer isso que ela falou, né? É uma oportunidade, né? E a gente se aproxima muito mais. Ano passado a gente fez uma ação no hospital com as anjinhas e tinha um senhor que estava deitado já fazia 3 meses no hospital. E aí quando a gente entrou, a enfermeira falou assim, vão com calma, ele é um senhor que ele é um pouco grosso, ele não costuma dar risada, não costuma falar. E aí eu entrei e adivinha, ele falava em alemão. Nossa, senhor, chega a me arrepiar. Eu falei em alemão com ele, ele deu risada, a gente brincou, aí eu falei assim, ano que vem a gente vai estar no Natal lá fora, não vai estar aqui dentro. E aí quando a gente saiu, a enfermeira falou assim, que coisa linda, que coisa boa que tu pôde trazer isso um pouco para ele, porque a família não vem visitar muito, e ele tá sozinho, provavelmente as enfermeiras talvez também não tenham essa coisa da fala, né, de falar alemão, e aí a gente trouxe 5 minutinhos para ele que provavelmente mudou a semana, sabe? Então, o quanto é importante. Que legal. Essa história foi linda para inspirar mais pessoas, Raquel. Eu acho que para que tenham esse interesse, né? A gente falou tanto na questão de valorização da sua história, né? Para aprender, para valorizar, mas também para se aproximar das pessoas, porque isso nos representa. Isso é muito legal. A Raquel, infelizmente, né, Raquel, vai ter que se despedir, mas muito obrigada por ter compartilhado essas histórias. Eu acho que vai instigar também os pequenos, os grandes, e até para retomar, né? Se está esquecido, retoma, vai ser importante manter essa chama viva, né, da nossa cultura, e a fala eu acho que é fundamental para isso. E eu quero agradecer muito pela possibilidade de estar aqui, pelo convite, por estar com essas 3 pessoas lindas aqui na tela, Ana, Thaís e Gilberto. Obrigada. E eu quero dar um recadinho. Gente, quem tem o pai e a mãe em casa, o vô e a avó, aproveitem, escutem. Eles têm tantas histórias para contar. Se está em casa, lembrou de uma palavra, eu quero aprender essa palavra em alemão, pergunta. Talvez vocês só vão aprender aquela, mas aquela vai fazer diferença para vocês. Para manter isso que a gente está falando, essa cultura, essa coisa linda da nossa cidade também. Beijo! Obrigada! Dankeschön! Seus relatos, Dankeschön!
Pois é. Ana, eu achei muito lindo o que tu falou, porque eu acho que essas conexões que tu faz em sala de aula são muito importantes. Que nem tu falou, tu mostra que tem vários outros dialetos, tu mostra que tem várias outras maneiras de falar, porque daí parece. Porque a gente sabe que tem muita gente com vergonha. Ai, porque tem o sotaque. Ali é muito legal o comentário que a Magda trouxe, sotaque é a marca cultural. E ela até comentou também, nossa, prof, nossa, a prof. Ana faz um belo trabalho de resgate da cultura e da língua alemã. E esses links que tu tá trazendo, eu acho que eles amenizam essa vergonha, porque daí a gente entende que não é... outras pessoas falam de uma outra maneira, porque... tudo é muito rico, tem muitas línguas, culturas diferentes, e nenhuma é menos ou mais. E sim é a tua representação dentro desse mundo, né? É então, muito legal essa questão do dialeto, Thaís. Antes de tu continuar a fala, desculpa te interromper, mas quando eu fui para a Alemanha viver esse intercâmbio, essa aventura, eu fui bem despretensiosa. Eu fiz eu fiz uma pausa no meu trabalho, que eu podia pedir uma pausa. Eu fiz uma pausa na faculdade, na época eu cursava pedagogia, e fui com o dialeto, na coragem, assim, né, de estar aberta a viver. E esse dialeto que eu até então mais entendia do que falava, exatamente como a história da Raquel. Exatamente, eu não conseguia formar frases, né? E eu fui, e a questão de 1, 2 semanas, eu já estava interagindo e falando a língua padrão, porque eu já tinha um preparo, meu ouvido, né? As questões das memórias afetivas, né? Com os avós e tudo isso. E isso veio de uma forma, assim, que eu aprendi muito rápido, até a família com quem eu morava, eles se espantaram com a rapidez que a gente que fala dialeto pode aprender a língua padrão, né? Então, só tem benefício, só é plus, né? Se a gente sabe alguma palavra, porque para vocabulário de objetos, o dialeto é muito parecido com a língua padrão, então facilita um monte, né? Se tu vai aprender depois outra língua, ajuda bastante também. E isso. Eu fui para Munique no início do ano também, né? Tive essa experiência, mas como eu fiquei só em Munique, eu senti bastante dificuldade, assim, de entender, eu até entendia mais, mas de conseguir falar, assim, eles não me entendiam muito bem, assim. Mas só de ter emoção, de conseguir falar o Dankeschön, o Moin, já me senti, meu Deus. E daí tu volta com aquela sensação, não, vamos aprender um pouquinho mais. Porque é uma maneira de se sentir viva, né? Quando tu vai para uma cultura que ela é parecida com a tua, né? A tua história tá ali também e tu consegue compartilhar, né? Então, lá na Baviera, eles têm um dialeto muito característico deles, né? Que é o Bayerisch. A gente fala Ünsrikisch. Então, tem coisas assim que mesmo o falante da língua padrão não entende. Não entende porque é uma coisa deles, assim, é pronúncia, sotaque, eles falam bastante, às vezes, no diminutivo, algumas coisas, e aí tu tem que, né, o contexto fala muito, né, o importante, eu sempre digo para os alunos, é a comunicação, né, as regras gramaticais, a língua culta, é importante, mas quando tu tá ali frente a frente, tu precisa pedir uma informação, ou dar uma informação, ajudar alguém. Importante é o vocabulário, é a comunicação, e o teu corpo fala. Uhum. Né? Então, o corpo fala muito, e isso ajuda bastante na comunicação. E, Ana, quando tu, como prof, como é que tu vê essa evolução do aluno, né? Ele tem facilidade de aprender o alemão, ou é mais difícil? Como é que é isso compartilha aí com nós. Na sala de aula, como é que funciona? O processo ensino-aprendizagem, ele é muito complexo, né? Porque tem os alunos que têm dificuldade de aprendizagem na sua língua materna. Então, cada caso é um caso, mas sempre parte da metodologia que tu usa, né? Metodologia é muito importante. Se aprende gradual, né? Tu não vai sair com um texto enorme, uma música enorme, tem que sempre doses pequenas, o que tu quer trabalhar, por isso que as competências e habilidades, né, que a gente tem agora no DocDI são muito importantes e norteadoras no nosso trabalho. É um trabalho que tem todo o embasamento, né, como qualquer disciplina. Então, cada ano tem os seus conteúdos pragmáticos,
né? E para mim, lá na minha escola, me ajuda muito, porque eu tenho eles do primeiro ao nono ano, eu sei exatamente como eles estão evoluindo, isso me ajuda muito. E sempre as 4 habilidades, né? Ler, ouvir, falar e escrever. Então, eles trabalham com um livro didático, que é o nosso norte, mas a aula vai muito além disso, né? Então, com os pequenos, muito lúdico, né? Daí tem o violão, daí tem o mascote de cada turma, com quem eles interagem aquilo que eles já aprenderam, porque eles sabem que a Frau também fala português, mas o mascote não, então é muito bacana. E isso, ter feito o magistério, né? Isso me ajuda muito. O apoio que eu tenho na escola e também da SEMEC é muito gratificante, né? Sempre um grande apoio. E sempre amarrando a língua com a cultura, né? Então, quando a gente, o Goethe falou isso, né? Quando a gente aprende uma nova língua, a gente aprende um novo mundo. Para a nossa região, a língua alemã não é tão estrangeira assim, né? Então, qualquer aluno do mundo inteiro pode aprender qualquer língua. Ele precisa estar aberto, né? Precisa se ter uma metodologia adequada, e para isso nós somos os profissionais, né? Então, eu tento atingir e alcançar os alunos. Às vezes, olha que interessante, alunos que não têm ascendência, no caso alemã, têm mais interesse e valorizam mais e às vezes tiram melhores notas, vamos dizer assim, né, que é a avaliação, do que aqueles que às vezes têm e não valorizam, mas eles conhecendo um pouco mais da história, eles acabam valorizando, né. Eu já percebo na fala dos alunos que isso vem evoluindo, assim, de forma gradual, que é uma coisa interessante. Tu falaste da questão da dificuldade dos alunos, né? Os alunos lá na Escola Arno, quando eles chegam no nono ano, eles têm a oportunidade de proficiência internacional. Olha que bacana, gratuita, pelo Goethe Instituto. E no primeiro ano nós tínhamos 5 inscritos, né? 5 candidatos que então teriam condições de passar, e os 5 passaram. No ano seguinte, esse número sério. mais dobrou. Então, assim, na cerimônia lá de conclusão do ensino fundamental, a entrega desse certificado, isso é muito bacana. E então o número dobrou, daí peraí, né? Quer dizer, opa, estamos jogando luz a uma oportunidade de tu sair com um certificado internacional no seu currículo, né? E assim, só participando das aulas. A gente forneceu, então, uma oficina extra para quem tinha interesse, e o número vem aumentando, isso é muito bacana, né? É que quando a gente não conhece, a gente não valoriza. Então, quando a gente conhece, por isso que eu resolvi, quando eu fiz esse intercâmbio, mudar meu curso. Eu pensei, eu preciso contar do que eu vi, do que eu vivi, para mais gente, para ter essa oportunidade, né? E a primeira coisa, a língua alemã é da Alemanha, né? Isso eu cresci achando também que é. Aí tu descobre que não, que são mais países e que tu pode, com essa mesma língua, se comunicar, né? Em outro ponto. Que legal. O filósofo Wittgenstein, ele dizia, né? Die Grenze deiner Sprache. Agora eu quero ver o Gilberto. Die Grenze deiner Sprache. Sacanagem, né? Ist die Grenze deiner Welt. O limite da tua língua é o limite do teu mundo, né? Então, o que vale mesmo é a comunicação. Que legal. E dentro disso, Ana, fala um pouco, assim, como é que foi, tu trouxe, que nem tu disse, tu trouxe essa experiência viva, tu leva essa experiência viva que tu teve lá na Alemanha para as aulas, para despertar a curiosidade, o interesse, às vezes, porque tu trouxe a referência do aluno que talvez ele nem tem descendência alemã, mas ele se desenvolve muito bem nesse universo. Talvez, eu estava pensando que talvez seja por causa do fato curiosidade. Ele tem mais curiosidade porque em casa não falam sobre, talvez, ninguém fala o dialeto, ninguém fala sobre essa língua, não tem talvez tantos costumes, talvez tenham desenvolvido depois de um tempo morando em Dois Irmãos, né? E aí talvez seja pelo fato curiosidade, talvez, não sei. E a dedicação, às vezes, que é uma coisa, né, pessoal, é subjetiva, a dedicação, né, o empenho, o quanto o aluno está aberto, mas eu percebo, assim, ao longo desses quase 4 anos, que a língua alemã, lá na escola Arno já virou uma coisa, assim, é da escola, é do currículo, os alunos já estão preocupados com essa proficiência, digo, fiquem tranquilos, quando chegar a hora vocês vão estar preparados, não é nada diferente do que a gente viu, a prova também, ela contempla as 4 habilidades, então, além de eles lerem, eles precisam escrever, eles precisam falar, então tem uma parte oral, e como a gente prepara eles para esse momento, é muito legal viver isso.
Que legal. Vamos ver aqui, tem uns comentários, prof. Querida Ana, amo o que faz. Lindo, Ana. Isabela também, bom dia. Um abraço. Que legal, porque tu traz muito amor na tua fala. Eu também queria agradecer muito pela tua presença e é muito legal. E eu acho que toda essa experiência que tu viveu também te faz se sentir mais viva nesse trabalho, nessa atuação toda, né? Porque, que nem eu disse, estudar é fundamental, mas se a gente pode viver na prática esse estudo e tudo que a gente aprende, tudo se torna mais fácil, né? E mais vivo. O olho brilha, né, Ana? E a gente prepara o aluno para o futuro. Não, é o hoje. Ele vai ver uma notícia, por exemplo, agora teve aquele atentado lá em Viena, né? Viena é uma coisa que aparece muito nas aulas, porque a Áustria tem os grandes compositores, então a língua alemã, ela contempla um mundo de possibilidades, né? A questão artística, cultural, a questão histórica, a questão de geografia. Quando aparece o nome de uma cidade, nós vamos direto para o mapa. Fica perto da região do Hunsrück. Essa palavra Hunsrück, para os nossos alunos, ela já é tão, assim, familiar, porque eles sabem, dessa região que eles foram. Aí, como eu estive lá, eu posso contar detalhes e curiosidades, e como é que foi essa vinda até o porto, antes da partida, né? O que aconteceu nisso tudo? Então, é uma oportunidade que eu tenho e que me deixa muito satisfeita de poder desempenhar esse trabalho no meu município. Eu esperei muito por essa chance, né? Eu tive que sempre trabalhar em outros municípios, porque aqui em Dois Irmãos é uma escola, então era uma chance. E isso, graças a Deus, aconteceu. Então, eu fico muito feliz. A minha escola é uma escola muito acolhedora, né? Nós temos inclusões, né? Nós acolhemos, e a língua alemã faz parte disso tudo, né? A questão com os pequenos, né? Do mascote, dizer um alô, né? Isso tudo envolve, é muito gratificante. E os alunos, quando tu começa, até os menores, eles já pedem, prof, fala para nós como é que é. Ou eles têm essa, não, agora eu vou aprender uma aula mais normal, assim, que o aluno entra, ou não, ele já vem na aula de alemão. Prof, fala para nós umas palavras, fala umas frases aí para nós. Eles têm disso, assim, do nada, uma curiosidade, né? Aí, como é uma curiosidade, eu sempre, né, acolho. Mas por que tu gostaria de saber essa palavra? O que né, te levou a querer saber essa palavra agora? E aí, eles sempre têm histórias para contar. E, só que, assim, a aula, como toda aula, ela tem um ritual, né? Sim. Então, os alunos respondem a chamada em alemão, eles pedem se precisam alguma coisa, ir ao banheiro, tomar água. Eu sempre estimulo desde o primeiro ano, porque eles não escrevem, mas eles escutam, né? Sim. Então, aos pouquinhos, as frases, né? As situações do cotidiano, de dizer quando é uma hora de uma musiquinha, steh bitte auf. No início eu faço bastante gestos, depois eu não preciso mais. Entendeu que a situação da sala de aula já é toda vivida no idioma estudado, né? Na língua adicional. E quais assim, acho que vamos falar um pouquinho, que o pessoal de casa também deve estar curioso. Fala alguma frase, daí tu traduz para nós, em alemão. Tá. Ich bin sehr froh und sehr zufrieden, hier zu sein. Ich unterrichte sehr gerne die deutsche Sprache in meiner Schule. Eu disse que eu estou muito feliz de estar aqui, muito satisfeita e feliz. E eu amo de dar aula, né? Eu gosto de dar aula na minha escola. E no Hunsrück, como é que seria? No Hunsrück, daí eu tenho que sempre pensar muito, né? Porque, como a Raquel disse, eu falava muito palavras, isso me ajudou a adquirir a língua padrão. Mas, assim, quando ich bin froh, porque eles não dizem ich bin, du bist, né? A gente diz ich bin froh, hier zu sein, eles não dizem zu sein, eles dizem... Daí tem isso, é legal a gente observar também que tem algumas palavras que a gente não consegue encontrar no dialeto, né? A gente dá uma portuguesada, que a gente brinca, né? Que o nosso dialeto é muito antigo, então muitas coisas nem existiam, né? Então é muito natural e correto o dialeto se misturar com o português, porque o nosso dialeto ele é muito antigo e ele tinha um cartel de palavras muito curto, né? Então lá na Alemanha se misturou com a língua padrão e aqui se misturou com o português, então é uma coisa só nossa mesmo. Sim.
Tem o telefonir, agora que eu lembrei, né? O ir, né? O ir cabe em qualquer verbo, só que telefonir não existe na língua padrão. Isso aí. Ligir, daí ligir, não. Então, Ana, só assim, ó, o papo tá muito legal, mas parece que a gente vai receber uma visita também. Eu não sei se tu se importa da gente receber uma visita. Eu estou muito Tudo curiosa bem? de conhecer essa visita. Pode, inclusive quer conhecer, ótimo, então. Gilberto também, vamos receber, né? Vamos ver quem é que tá aí pra gente dar um oi para nós também aqui no bate-papo. Pode liberar, Isa, vamos ver quem é essa visita. Ai, meu Deus do céu! Já começou. Ai, meu Deus, isso já é 10 para as 11. Eu tô atrasada. Isso era 10 horas, meu Deus do céu. Oi, Thaís. Oi, querida. Oi, Ana. Oi, Gilberto. E tu veio mesmo, Ilse? Sim, é que eu me atrasei um pouquinho. Era para estar 10 horas aqui, né? É que eu estava na horta colhendo alface. Inclusive, pode me buscar, tá? Eu fiz o convite, mas eu fiquei na dúvida se tu ia conseguir entrar, se tu ia vir e aparecer, e tu veio, que coisa bem boa. Mas sim, a minha amiga Leofrida me ensinou a mexer nessas coisas, daí eu apareci aqui, e esses coisas, olha que coisa bonita. Tem que aprender, né, Ilse? Porque agora é tudo tecnologia, tudo é bate-papo online, né, Facebook. Mesma piscielena, aquela. Como é que é? Que? Mesma piscielena. Aí o pessoal tem que traduzir, que o pessoal não sabe, acho que não é. Não sei se todo mundo que está assistindo sabe falar em alemão. Tá, eu falei que a gente tem que um pouquinho estudar, aprender a mexer nas coisas. Tu conhece a prof. Ana? Eu não conheço. Oi, Ana. Muito, Ilse. Tem o Gilberto também. Alles Gute. Ach Gott. Und dein Salat? Isso. Dein Salat ist orgânico ou nicht? Was que veneno. Das ist gut. Kannst du noch kommen holen für dich? Ja, ich komme. No, Mita. No, Vocês vão ter que ajudar o Gilberto. O Gilberto tá parado lá, porque ele não entendeu. Gilberto, tu não sabe falar em alemão? Tem que aprender um pouquinho. É bem legal. Ensina o Gilberto algumas palavras e o pessoal de casa. Umas palavras mais comuns do dia a dia. Tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem que aprender a falar, que não fala muito. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Eu te amo. Né, prof? Eu acho que as pessoas têm que falar um pouquinho mais eu te amo, aprender a tocar no coração. Ich liebe dich. Das ist boa. Das ist wahr. É verdade. Outra palavra, o que tu quer saber, Thaís? Pode perguntar que a gente diz. Água. Se não saber, a prof. Ana sabe. É que a pessoa precisa ir no banheiro, tá? Precisa ir no banheiro e a pessoa que cuida do banheiro só sabe falar em alemão. Daí como é que ela vai pedir que ela precisa ir no banheiro? Ich und Sonne Pisse gehen. Ou senão eu falo ich pisse no banheiro gehen. Darf ich auf die Toilette gehen, bitte? Posso ir ao banheiro? Ela fala toilette? Toilette? Toilette é schon gut. Sabe que a língua alemã, ela viaja bastante na língua francesa. Eu digo, os alunos que aprendem alemão aprendem um pouco de francês também, porque a gente diz chance, né? Eles dizem chance, do francês. Chique, né? E tem que fazer o piquinho também? Chance, yeah. Ilse, eu não sei se tu percebeu, mas tem bastante gente aí te assistindo. Pode falar um pouquinho com o pessoal aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ilse, aqui de Dois Irmãos. Eu tava recolhendo as minhas coisas na horta e eu peço desculpa que eu me atrasei um pouquinho, só uns 45 minutos, talvez, mas não importa, eu apareci, eu vim aqui, tá oi para todo mundo, come on, Leute, ich liebe dich all. Kusje, Jesus Gott, ich bin so froh. Tu tá o quê? Tu tá feliz? Ich bin so froh, eu tô tão feliz. Por que tu tá feliz? Porque é tão bonito isso que tu tá fazendo, Thaís.
de estar trazendo para a gente falar um pouquinho da cultura alemã, para falar um pouquinho em alemão. Tem tanta gente que não sabe. Aí as crianças, às vezes, elas olham para nós e falam, meu Deus, ela está falando outra língua. Sim, estou falando, e é bem legal aprender, eu falo. Isso é muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. E quando tu vai comprar tuas coisas nas lojas e fazer as coisas, tu fala em alemão ou em português? É mais ou menos os dois juntos, porque eles nem sempre eles sabem o alemão, daí tem que misturar um pouquinho. Aí as palavras mais chave eles sabem falar. Mas qual é a palavra mais chave? Por exemplo, eu quero ich will kaufen calcinha. Daí eu, em vez de falar ich will kaufen Hose, eu falo calcinha. Ich will kaufen was will ich? Hose. Aí eu falo ich will kaufen uma calça. E daí eles entendem. Daí tu fica feliz porque tu tá falando em alemão e eles também porque eles estão entendendo o que tu tá falando. Isso quando eles não pedem para eu repetir para eles também falar em alemão. Ai, daí tu já sai ensinando pela cidade as pessoas a falar. Meu Deus do céu, eu já, agora que eu conheço a prof. Ana, já vou falar. Quer aprender a falar em alemão, fala com a Ana, ela também ensina. Irce, o que tu faz? Tu é aposentada? Sim, eu sou aposentada. Agora com a pandemia eu já ficava em casa. Agora tem que ficar mais em casa ainda, né? Mas é muito legal. Tu perguntou o que eu falo nas lojas. Hoje em dia eu já não vou nas lojas, né? Eu mando um WhatsApp. Ah, tu tá mexendo também no WhatsApp. Sim, a Leofrida me ensinou. Daí eu mando um áudio. Daí no áudio eu falo um pouquinho alemão, um pouquinho português. Daí conforme as pessoas respondem o que elas não entenderam, eu falo de novo. Aí eu peço, Thaís, isso vem aqui na minha porta da casa. Eu nem preciso sair. Ah, tu não precisa agora daí teleentrega pelo WhatsApp ainda. Tu Isso é muito mais fácil. Que coisa bem boa. E mas aí como eu não estou mais saindo muito, tenho que fazer uns exercícios. Daí eu caminho pela casa um pouquinho, vou limpando, já faço um exercício, uma yoga. Ah, tem que cuidar da saúde, né, Ilse? É importante. Isso. Tu quer fazer uma pergunta para a Prof. Ana, ou a Prof. Ana quer fazer alguma pergunta para a Ilse? Se alguém de casa tem alguma pergunta, gente, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas aproveitem, né? A dona Ilse que está aí, a Ana também. A gente podia marcar um outro dia de novo, já que eu cheguei atrasada hoje para falar um pouquinho mais. Eu adoro conversar. Tu fala rápido, né? Bisschen erzählen, né, Ilse? Bisschen erzählen. Kann man bisschen erzählen? Mir zwei kann man auch em chamada de vídeo, Marra. Daí eu posso treinar mais o meu dialeto, né? E daí... E tu me ensina umas outras coisas da outra língua mais refinada daí. Daí eu falo que nem tu falou do piquinho do francês. Isso aí. Isso é uma simpatia. Dá um sorriso aí pro pessoal, Ilse. Lá que tu é muito simpática, viu? Mas muito obrigada, são seus olhos. Olha, Ilse, adoro sua energia. Ai, obrigada, querido. Oi, Ilse. Tudo bem, Ilse. É só repartir a colheita que está perdoada. E eles querem... Mas tu vende também as tuas... Ou tu só faz para te comer? Tu só produz... Se sobra, se eu não uso, a gente dá. Porque assim, é bom a gente repartir o que a gente tem demais. Senão vai apodrecer. Eu prefiro dar do que apodrecer. Isso aí. Então, se sobrar, pode vir buscar. Ana, tu tem alguma pergunta para fazer para a Ilse? Fica bem à vontade. Não vai pergunta difícil que eu fico nervosa. Pois é. Ilse, lá no teu plantoche, lá no teu coda, no teu garten, tu também planta Blümchen, florzinhas junto com as tuas verduras? Und viel rot, schon viel Blümchen rot, so. Gottchen. Schön. Eu falei que eu tenho florzinha vermelha também, bem bonitinha lá. Eu tenho girassol também. Mas girassol depende da época. Agora não tem ainda, mas eu planto. E aquele Jakobsblume, aquela flor que é mais antiga, tu tem também? O Jakobsblume? Eu não sei como é que é em português. Tem isso, né? Às vezes tem coisas que a gente não sabe em português. Eu ia dizer, volta e meia acontece que eu tô falando e aí eu uso uma palavra em alemão, né, no dialeto, e aí mas eu não entendi o que é, e aí eu preciso, ai, gente, eu não consigo. Tem também isso.
É verdade, eu queria falar esses dias, me alcança, eu falava o abstricna, era pano de prato, eu não conseguia falar pano de prato, e era abstricna, vinha. Ai. Aí eu fico nervosa. Daí fica nervoso. E com as tuas amigas, Ilse, vocês se comunicam bem? Porque às vezes tem dialetos, umas variações. Se tu vai ali no Morro já é um pouco diferente. Se tu vai para Ivuti já é um pouco diferente. Não, a gente até se entende, dá para se entender direitinho. A Leofrida é a que eu mais converso, que ela mora aqui do lado. E daí a gente conversa de tudo. A Leofrida não fala tanto alemão, ela enrola um pouquinho, fala um pouquinho ali, mas a gente se entende bem tranquilo. O meu irmão, mein Bruder, ele dizia que o alemão do lado do União é diferente que do Primavera. Tem palavras assim que os sogros dele falavam que os nossos pais falavam diferente. Louco isso, né? Muito engraçado. Mas isso acontece bastante, que daí a gente uma palavra... Isso aí. Mas é muito... olha a variação, né? Tem algumas palavras que a gente não consegue traduzir para o português, outras a gente, né, vai falando tudo em alemão, mas a gente não acha em alemão, então é uma mistura. Mas eu acho que o que é importante, porque a gente está fazendo essa live, é que se mantenha. E a Ana enfatizou muito, que não tenhamos vergonha. Isso é a nossa história, isso... faz parte de nós, e a gente acha que aqui é diferente, o nosso sotaque, mas em outra região também é diferente, então isso não nos faz menos e sim faz mais. Então isso é muito legal que tu trouxe, Ana. E sim, só e daí traz benefícios, né? Só traz benefícios. E aí tu clareou um pouquinho que talvez o nosso inconsciente é essa questão histórica da proibição, que era errado, era tido como impróprio, e não, tempos passado, vamos voltar a falar e a honrar. E aí acho que é legal esse apelo que a gente pede para os pais, né? Sabe uma e outra palavra, já divide, compartilha com o filho isso, né? Que a gente sempre diz que a criança aprende muito mais fácil, né? Ela tá com a cabeça mais... esponjinhas. Tu fala uma vez, eles já aprenderam. É bem interessante a cognição da criança. Em plena conexões cerebrais, quanto mais tu estimular, melhor a criança vai aprender e vai, né, se desenvolver. Então, infelizmente, não foi muito legal. Mas a gente vai ter que ir para as nossas despedidas já. Ilse, sim, pois é, tu chegou atrasada, né, Ilse? Tá, mas vamos marcar um dia da gente conversar de novo, então. Tá, isso, mas daí se despede do pessoal ali, e tu tá se cuidando, tem que se cuidar, né, Ilse? Eu acho que tu já tem mais de 60 anos, né? Sim, então é um pouco mais perigoso. Não tô saindo tanto de casa, só sai realmente quando necessário, tem que usar a máscara, pelo amor de Deus, tem que dizer para as pessoas usar máscara. Esses dias eu olhei para a janela, para fora, e tinha um monte de gente, viel light, uma máscara on. Precisa usar. Muita gente sem. Isso aí, então dá um tchau pra galera. A gente cuida da gente e cuida do outro junto. Então tá, tchau, gente! Foi um prazer estar com todos vocês. Um Kuss in the Herz. Ich liebe dir all. Dankeschön, Lucy. Das ist lieb von dir. Ana, se vai falar alemão, daí já dá uma traduzida também, porque o Gilberto, ele tá ansioso. Ai, desculpa, Gilberto. Muito obrigada, Ilse, e é muito bonito da sua parte. Das ist lieb von dir. Muito obrigada mesmo, gente. Em nome da administração municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a gente agradece a presença de vocês, do pessoal que estava online, e fica o convite, compartilhem essa live para mais pessoas assistirem, né? E né, se não está falando alemão, para tentar trazer isso de novo, porque isso faz parte da nossa história. A Vivi está aqui com a gente, beijo, parabéns para vocês, ela deixou um recadinho aí para nós, muito obrigada, Vivi. A Liciane, a professora, o Miguel também. O Miguel aqui, vamos encerrar com a frase do Miguel. Profiana, lê para nós e traduz aqui. Querido Miguel, ele disse, Küsse, Frau Wies, beijos, Frau Wies, porque os alunos não me conhecem como professora, né? Frau e o seu sobrenome lá, já é a cultura alemã. Gutes Wochenende, bom final de semana. Danke, Miguel, ebenfalls. Obrigada igualmente. Tá, gente, muito obrigada.
E dizer que a Feira do Livro continua. De tarde vai ter vídeo de contação de história. Mostrem para os seus filhos, né? Talvez não vão ver hoje, mas durante a semana, aproveitem a feira, que ela está gravada. E também, hoje à noite, tem espetáculo de teatro, Palavras Mágicas, às 19 horas, aqui na página da Feira do Livro de Dois Irmãos. Beijo, beijo, tchau, tchau. Obrigadão, gente. Obrigada, Thaís. Rússia! Rússia, tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Eu só tenho que aprender a te explicar isso aqui agora.